Olá, muito bom dia para você. Chegamos, hoje é sexta-feira e a gente chega com muita notícia aqui no Correio Serrano, na TV para você. Lembrando que você pode mandar para cá sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais que já estão na sua tela. Nosso e-mail é o tvccorreiodamanhã@gmail.com e tem nosso WhatsApp DDD 24 99248 3167. É a maneira mais rápida e mais fácil de entrar em contato conosco. Flagrou alguma coisa, manda pra gente pelo WhatsApp, faz a sua foto, faz o seu vídeo e manda pra gente. E conta também pra gente como está tudo aí na sua cidade. Os serviços públicos estão funcionando? Saúde, escola, agora nós estamos em férias, mas merenda escolar. Já chegou a época de matrícula? Conta tudo pra gente que a gente faz uma reportagem sobre esse assunto. E hoje em Petrópolis o dia amanheceu bonito. E o vento, gente, simplesmente parou. Olha só essas imagens. Eu fiz hoje pela manhã. Eu adoro esse céu assim, céu azul, pipocado com essas nuvens. Parece até uma pintura, né? Mas não, é imagem real. E hoje de manhã, pelo menos lá em casa, amanheceu com um dia assim. E é impressionante. A gente veio falando dos ventos fortes, né, que atingiram a cidade de Petrópolis nos últimos dias. Mas ontem, pelo menos ali da parte da tarde até a noite, e hoje de manhã completamente sem vento. Eu tinha roupa no varal e quando a gente tem roupa no varal, a gente consegue ver bem a movimentação. E as roupas lá, paradinhas, paradinhas, impressionante, sem vento nenhum. Vamos então às notícias desta sexta-feira, dia 12 de dezembro, dia 12 do 12. Governo confirma salário mínimo de R$ 1.621 para o ano que vem. Polícia Federal deflagra Operação Apócrifo na região metropolitana e sul do estado. Em Petrópolis, Cetranspetro pede bloqueio de 1,9 milhão de reais das contas da prefeitura. E você vai ver também atendimentos por acidentes de trânsito aumentam na sala de trauma do Hospital Santa Teresa em Petrópolis. Agora, no Correio Serrano na TV. Vamos ver o que é destaque na nossa edição de fim de semana do Rio de Janeiro do Correio da Manhã. Por lá na linha vermelha é o seguinte: o grande crime é criminalizar a advocacia. A quem interessa ter o STF de joelhos. É destaque da página 3 da coluna Magna Vita. E tem mais. Supremo e Câmara em choque por cassações. Decisão de Zambelli pressiona casos de Eduardo Bolsonaro e Ramagem. E tem mais, Tarcísio Kassab em caminhos diferentes, os 60 anos do Código Eleitoral na OAB Rio e aqui contextos diferentes devem complicar diminuição de pena. Está aqui no nosso texto legenda. Eu vou dar uma lida aqui no que está escrito, porque o ex-ministro do STF, Celso de Mello, e o advogado e professor da PUC Rio, Breno Costa, têm visões diferentes a respeito da aplicação dos crimes de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, de tentativa de golpe de Estado no caso do 8 de janeiro. Os dois concordam, porém, que não há controvérsias sobre a aplicação de leis que beneficiem de maneira retroativa réus ou condenados. Tá aí, destaque do Correio Bastidores na página 7. Mas agora a gente vai para a nossa página 22. Ver o que é destaque no Petropolitano. Por lá,
O destaque é que o Ministério Público do Rio pede licitação urgente das linhas da Cidade das Hortênsias. Pois é, da empresa de ônibus Cidade das Hortênsias. O órgão, né, o MP, afirma que a empresa está operando sem um contrato válido. O Ministério Público entrou com uma ação civil pública contra o município de Petrópolis e contra a empresa Transportes São Luís, que a gente conhece, né, pelos ônibus como Cidade das Hortênsias, responsável por parte do transporte coletivo no município. Para o órgão, a empresa segue operando sem contrato válido, já que o último prazo terminou em agosto deste ano e não pôde mais ser prorrogado. A ação foi proposta pela 2ª Promotoria de Tutela Coletiva do Núcleo Petrópolis e busca obrigar a prefeitura a abrir licitação para definir quem terá direito de operar as linhas atualmente atendidas pela empresa. E aqui a gente tem uma reportagem completa falando sobre isso, falando sobre o contrato que foi encerrado, o MP pedindo urgência, e o documento do MP afirma que, questionado, o município informou que está realizando um levantamento e análise de todos os contratos firmados com as empresas prestadoras do serviço de transporte coletivo, para posteriores tomadas de medidas, inclusive mediante possível proposição de procedimento licitatório com vistas à outorga das linhas de ônibus, sem contudo informar aí um prazo para isso acontecer. Procurada pela redação do nosso jornal, a Prefeitura de Petrópolis e também a Cidade das Hortênsias não responderam aos questionamentos. Temos aí outros destaques nas petropolitanas. Carga da ponte do Arranha-Céu é ampliada. A Elovias, concessionária que agora está administrando a BR-040, nesse trecho que liga Juiz de Fora ao Rio de Janeiro, passando por Petrópolis, informou que vai iniciar a atualização da sinalização de restrição de carga na ponte do Arranha-Céu, localizada ali no distrito de Itaipava. A limitação de carga adotada antes da empresa assumir a concessão foi reavaliada, com base em laudo técnico recentemente emitido por empresa especializada contratada pela concessionária. Após alinhamento com a CPTrans, ficou definido que as placas serão substituídas para indicar o novo limite de 16 toneladas. A previsão é que essa nova sinalização esteja instalada até hoje, sexta-feira, dia 12/12. E temos muito mais aqui na nossa coluna, nas petropolitanas. Eu vou ler um outro aqui sobre o Segurança Presente, porque pouco mais de 2 anos após chegar a Petrópolis, o programa Segurança Presente do Estado se consolida como importante reforço no policiamento para a segurança da população. A unidade de Petrópolis foi inaugurada em 2023 pelo governador Cláudio Castro e também por Bernardo Rossi, então secretário de Estado de Governo. Desde então, as equipes realizaram mais de 53 mil abordagens a suspeitos, recapturaram criminosos foragidos da justiça, prenderam em flagrante acusados de roubos, furtos a pedestres e estabelecimentos e também suspeitos de tentativas de homicídio e tráfico. Precisa mesmo. Petrópolis é uma cidade segura e a gente espera que continue assim. Vamos para a nossa página 23 ver o que é, ver o que é destaque por lá? Na nossa página 23, MPF e MPT apontam falhas na educação de Sumidouro. Entre eles, problemas de infraestrutura, segurança e gestão. Pois é, o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Trabalho concluíram um ciclo de diagnóstico do programa Ministério Público pela Educação em Sumidouro e expediu 17 recomendações direcionadas ao município, à Secretaria Estadual de Educação e ao Conselho Municipal de Educação.
Na nossa página 24 tem mais destaque por lá. Pois é, a primeira Câmara de Direito Público do TJ manteve a decisão que obriga o município de Petrópolis a fornecer uniformes escolares. Pois é, a Prefeitura de Petrópolis vai ter que fornecer obrigatoriamente uniformes escolares para todos os alunos da rede municipal. A decisão ocorreu durante o julgamento dos embargos de declaração e os desembargadores rejeitaram o pedido da prefeitura, que alegava que o tribunal não teria considerado a edição do decreto que declarou o estado de calamidade pública financeira no município. Para o governo municipal, a crise financeira impediria o cumprimento da decisão judicial. Pois é, mas agora o TJ declarou que Petrópolis vai sim ser obrigada a fornecer uniformes escolares a todos os alunos da rede pública municipal de ensino aqui na cidade. E a Justiça entendeu que esse decreto de calamidade financeira não suspende o direito dos estudantes. E logo ali no Serrano, no Correio Serrano, Teresópolis mantém loteria, mesmo com decisão do STF. A Prefeitura de Petrópolis realiza no próximo domingo, dia 14, o sorteio Nota Legal, programa criado pelo município como loteria. A ação será realizada mesmo com a decisão do STF, que determinou no início do mês a suspensão de todas as leis e decretos que criam, autorizam ou regulam loterias e apostas esportivas no âmbito local. E agora, gente, a gente vai falar em âmbito mais nacional, porque o governo federal confirmou o salário mínimo, que vai entrar em vigor no ano que vem. O novo piso nacional passa a valer já em janeiro e deve impactar diretamente as contas públicas e a vida de milhões de trabalhadores. O Ministério do Planejamento e Orçamento confirmou na quarta-feira que o salário mínimo será reajustado de R$ 1.518 para R$ 1.621 a partir de janeiro de 2026. O aumento de R$ 103 representa um reajuste de 6,79% que será refletido no pagamento de fevereiro. O novo valor foi definido após a divulgação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, utilizado na correção anual do piso salarial. O indicador registrou alta de 0,03% em novembro e acumula 4,18% em 12 meses. A regra vigente para o reajuste do mínimo prevê duas correções: a inflação acumulada até novembro do ano anterior e o crescimento do PIB de 2 anos antes. O IBGE revisou os dados do PIB de 2024, confirmando expansão de 3,4%. Porém, pelo arcabouço fiscal, o ganho real do salário mínimo fica limitado a um intervalo entre 0,6% e 2,5%. Com isso, o valor final para 2026 chegou a R$ 1.620,99 e, após o arredondamento previsto em lei, ficou em R$ 1.621. Com o índice fechado, o governo também deve revisar as projeções para as contas públicas do ano que vem, já que a LDO de 2026, aprovada pelo Congresso, estimava o salário mínimo em R$ 1.627, um reajuste de 7,18%. Pois é, e o comércio brasileiro voltou a ganhar força no mês de outubro. As vendas cresceram 0,5% na comparação com setembro. É o melhor resultado em 7 meses. 7 das 8 atividades pesquisadas pelo IBGE tiveram alta, puxadas principalmente por equipamentos de informática e eletrodomésticos. De acordo com a pesquisa mensal de comércio divulgada pelo IBGE, as vendas no varejo cresceram 0,5% em outubro. É o melhor desempenho desde março deste ano, quando o setor havia avançado 0,7%. Na comparação com outubro do ano passado, o comércio registrou alta de 1,1%. Já no acumulado de 12 meses, o avanço é de 1,7%, o menor patamar desde dezembro de 2024. Esse resultado representa o primeiro crescimento efetivo após uma série de variações
muito próximas de zero. Mesmo com a recuperação, o setor ainda está 0,5% abaixo do maior nível já registrado na série histórica, alcançado em março deste ano. Em relação ao período pré-pandemia, o comércio opera 9,6% acima do patamar de fevereiro de 2020. A partir de março, esse resultado foram resultados muito próximos de zero e foram resultados com um certo viés negativo. Então, esse 0,5 de outubro rompe aí esse padrão, que era um padrão de variações pequenas com uma certa tendência negativa. 7 dos 8 segmentos pesquisados tiveram desempenho positivo de setembro para outubro. As maiores altas vieram de equipamentos e material de escritório, informática e comunicação, com 3,2%, seguidos de combustíveis, móveis e eletrodomésticos e papelaria. E a única, dessas 8, a única que caiu foi tecidos, vestuário e calçados, mas principalmente pela parte de vestuário, de roupas, produtos de moda e acessórios. O IBGE destaca ainda que no varejo ampliado, que inclui vendas de veículos, motos, materiais de construção e atacado de alimentos e bebidas, o crescimento foi ainda maior, 1,1% de setembro para outubro. O resultado foi impulsionado pelo setor automotivo e pelo atacado especializado. O varejo ampliado, ele tem 11 atividades na sua composição do indicador. Dessas 11 atividades, 8 são essas que estão no varejo e mais 3. E dessas 3, 2 delas tiveram um destaque para um crescimento um pouco maior do varejo ampliado. Com a melhora no desempenho e a inflação mais baixa, a expectativa é de que o comércio encerre o ano em estabilidade, apesar da Selic ainda em 15% ao ano. O IBGE reforça que o crédito à pessoa física tem sustentado as compras e contribuído para evitar uma desaceleração maior no varejo. E na manhã de ontem, a Polícia Federal deflagrou a Operação Apócrifo, com o objetivo de apurar um esquema de desvio de valores das contas da Justiça do Trabalho, que seriam destinadas ao pagamento de alvarás judiciais. As investigações revelaram um esquema que habilitava terceiros que não faziam parte do processo e os colocava como beneficiários. Mais de 15 milhões de reais foram desviados. Na ação desta quinta-feira, os policiais federais cumpriram 7 mandados de busca e apreensão em residências de investigados. As ordens judiciais estão sendo cumpridas nas cidades de Nova Iguaçu e Valença. As apurações revelaram um esquema que habilitava terceiros que não faziam parte dos processos judiciais e os colocava como beneficiários de valores a receber. Um servidor da Justiça do Trabalho, identificado como principal responsável pela execução da fraude, foi um dos alvos da operação. As investigações apontaram que os envolvidos desviaram cerca de 15 milhões de reais entre os anos de 2022 e 2025. O inquérito policial foi instaurado com base em informações do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, que identificou irregularidades no pagamento de alvarás judiciais, com possibilidade de participação de servidores próprios. O TRT-RJ deu apoio às investigações, fornecendo informações e documentos necessários ao andamento dos trabalhos. Os investigados poderão responder pelos crimes de peculato e inserção de dados falsos em sistemas de informação. As apurações foram coordenadas pela Delegacia de Polícia Federal em Nova Iguaçu. A gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que o governo mobiliza 1.000 policiais em nova fase da Operação Contenção no Rio de Janeiro. A gente volta já. Antes não tinha alimentação adequada para quem mais precisa. Agora tem.
o governo do estado criou o Café do Trabalhador, oferecendo mais de 17 mil kits de café da manhã todos os dias em 40 municípios. Mas e quando chega a hora do almoço? Flávia, são vários restaurantes do povo reabertos com serviço expandido por todo o Rio. Já foram servidos mais de 43 milhões de refeições. E aí, tá bom o almoço? Muito bom. E tem novas unidades em Queimados, Belfor Roxo e Nova Iguaçu, reforçando a presença na Baixada Fluminense. E tem muito mais, né, Gisele? Tem sim, Flávia. Antes, tinha muita gente sem alimentação adequada. E com o RJ Alimenta, o governo do estado distribui 8 mil quentinhas todos os dias de café da manhã, almoço e sopa em todas as unidades. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O estado do Rio de Janeiro é, com certeza, um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Resultado de exames. Sou mais serviços. Sou mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas e planejamento para grandes eventos. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Um bom jornal tem que ser direto. Tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã. Um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Petrópolis. Uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Estamos de volta.
E o governo do estado realizou nas primeiras horas de ontem, quinta-feira, mais uma etapa da Operação Contenção no Rio de Janeiro. Desta vez, a ação aconteceu no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, e é voltada para impedir o avanço territorial do Comando Vermelho. Além disso, conta com uma das maiores mobilizações já realizadas pelas forças de segurança estaduais. A operação reúne 1.000 policiais civis e militares para cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão na comunidade. Segundo o governador Cláudio Castro, o objetivo é reafirmar a presença do Estado na região. Pela Polícia Militar, participaram 880 agentes do Comando de Operações Especiais, além do RECOM, do Comando de Polícia Rodoviária e dos grupamentos de ações táticas dos batalhões do 4º Comando de Policiamento de Área. As tropas contaram ainda com o apoio de 20 blindados, 2 aeronaves, 123 viaturas e 4 ambulâncias do Grupamento de Salvamento e Resgate, sendo 2 blindadas. A Polícia Civil atuou com 120 agentes da Coordenadoria de Operações Especiais, da Delegacia de Repressão a Entorpecentes e de todas as delegacias que integram o 4º Departamento de Polícia de Área, abrangendo municípios como Tanguá, Itaboraí, São Gonçalo, Niterói, Maricá, região dos Lagos e parte da região serrana. E o Palácio Guanabara, sede oficial do governo do estado, já entrou no clima de Natal. Pelo 3º ano seguido, a fachada ganhou iluminação especial e abriu oficialmente o projeto Luzes da Guanabara. A cerimônia aconteceu na noite de quarta-feira e emocionou quem passou por lá. Ao som da Orquestra de Violinos do Rio, o Palácio Guanabara teve a iluminação natalina inaugurada. A chegada do Papai Noel, acompanhado da Mamãe Noel, marcou a abertura oficial do projeto Luzes da Guanabara, que pelo 3º ano consecutivo transforma o espaço em um dos principais cenários natalinos do estado. Quando vai chegando essa época de fim de ano, de Natal, é também a nossa época de renovar as esperanças. Ter um projeto desse exatamente na sede do governo do estado é também para nós uma forma de reenergizar. A fachada estará iluminada até o dia 6 de janeiro com 150.000 LEDs. A tradicional árvore de Natal instalada na entrada também ganhou recursos de acessibilidade, incluindo piso tátil, intérprete de Libras e cartões natalinos acessíveis. Além da decoração, o governo do estado preparou apresentações gratuitas para o público. E não tenho dúvida que chegar aqui e ver esse palácio lindo também enche os nossos corações. Uma salva de palmas para essas crianças lindas. Que apresentação maravilhosa. A nossa orquestra de violinos. A ação é realizada pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa e pela Subsecretaria de Grandes Eventos, com apoio da Light. A decoração se estende às palmeiras e às árvores da entrada do palácio. Para o governo, o projeto fortalece o turismo, apoia artistas e amplia o calendário cultural da cidade. Desejar um bom projeto e que inicie esse tempo de fim de ano com muita esperança e muito amor no coração. Começamos agora mais uma edição do Correio Esportivo, um momento de focar em esportes aqui na TV Correio da Manhã. Na edição de hoje vamos dar destaque para o futebol nacional, internacional, tênis e vôlei. O nosso primeiro assunto de hoje vai ser uma informação que não deu tempo de ser passada na última edição, o sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026. Mas é claro, não vamos falar de todos os grupos aqui, porque são 48 seleções em 12 grupos, mas temos alguns destaques. Por exemplo, que o primeiro jogo da próxima Copa do Mundo vai ser o confronto entre México e África do Sul no dia 11 de junho. Pelo grupo C, o Brasil estreia contra o Marrocos no dia 13. Depois enfrenta o Haiti no dia 19 e encerra a fase de grupos contra a Escócia no dia 24 de junho. E vale destacar que dessa vez não vai ter folga para ver o Brasil na Copa do Mundo, porque todos os jogos começam depois das 7 da noite.
Ratos, a gente tem que destacar aqui que, infelizmente, a gente não vai ter aquele feriado, né, aquele semi-feriado que a gente tem nos dias de jogos do Brasil, porque esses jogos vão acontecer ou às 7 ou às 10 da noite, então já saiu do horário do expediente. Aquela folguinha que todo mundo gostava, que não ia nem pro trabalho às vezes, ou saía mais cedo, não vai ter. Infelizmente, a gente fica triste também, a gente poderia sair um pouquinho mais cedo, não vai ter, né? Não vai ter, mas a gente tem que destacar aqui agora os adversários do Brasil mesmo, que a gente vai ter o primeiro jogo, sem dúvida nenhuma, o mais difícil, pelo menos no papel, que é contra a seleção do Marrocos, seleção muito forte, que inclusive ficou em quarto na última Copa do Mundo. Foi uma seleção que se classificou, foi a surpresa, né, da última Copa, levou até alguns atletas para a Europa, um destaque, o Hakimi, o lateral, que acabou jogando até no PSG também. Então, vai ser pedreira já logo de cara pra gente. Exatamente, uma seleção muito difícil, muito qualificada. Inclusive, o primeiro jogo do Brasil pós-Copa de 2022 é justamente contra o próprio Marrocos e a gente perde para o Marrocos. Então, tem que levar em consideração que é uma seleção muito difícil, é um confronto muito qualificado. Depois a gente tem o Haiti, que aí realmente é a seleção mais fraca. Fácil, vai ser o Haiti um pouco mais fraco. Também a Escócia também não é lá aquelas coisas, mas Copa do Mundo é aquilo que a gente sabe, é zebra a todo momento, então não existe um grupo fácil. O Brasil não tem que ficar feliz de pegar uma Haiti, uma Escócia no grupo. Tem que ficar sempre atento e entrar bem em todos os jogos, ligado, porque é muito rápido, passa muito rápido. Exatamente, um deslize, um erro de passe pode custar uma Copa do Mundo, então tem que sempre levar esse tópico em consideração. E destacar também que a Escócia é o adversário que mais vezes enfrentou o Brasil em Copa do Mundo. É uma seleção que não está nos holofotes há bastante tempo, não tem tido grandes jogadores há alguns anos, porém, ainda assim é a seleção que mais enfrentou o Brasil em Copa do Mundo, então é um confronto que tem esse quê histórico também. E, Ratos, a gente tem que destacar um outro ponto que não é envolvendo necessariamente a Copa do Mundo em si, mas a preparação para ela. Porque, além desses jogos da Copa, que já estão confirmados, a CBF também confirmou 2 amistosos contra a seleção da França, que é o principal confronto que a gente vai ter. É o favorito, né, para a Copa, praticamente, né? Exatamente. E um outro jogo de preparação, são 2 jogos muito importantes ali para o Brasil chegar ligado e conseguir jogar contra seleções qualificadas para não ser surpreendido, porque o Brasil tem tido isso. Consegue ir muito bem nas eliminatórias, vai bem nos amistosos, mas aí chega na Copa e dá aquela vacilada quando pega uma seleção muito forte. Então é muito importante ter essa preparação um pouquinho antes da Copa para já chegar no ritmo da competição. Eu acho que vai ser bom também para a gente entender um pouco qual vai ser o time em campo do Ancelotti. Ver como é que ele vai querer se prostar, os atletas que realmente vão. Será que vai levar o Neymar? Será que vai levar o Felipe Coutinho? Essas são algumas das dúvidas que o pessoal fica. Então vai ser bom para a gente moldar ali. Eu acho que ele não vai querer levar alguém que não vá para a Copa. Ele não vai testar alguém agora que não vá para a Copa, né? Exatamente. Essa reta final é provavelmente a próxima lista, já é a lista da Copa, que o Brasil precisa realmente virar essa chave para conseguir chegar bem no Mundial. E nós vamos continuar falando de futebol internacional, agora mais do futebol de clubes. Isso porque o Flamengo escalou o primeiro degrau em busca do bicampeonato mundial. O rubro-negro carioca ganhou do Cruz Azul do México em jogo disputado na tarde desta quarta-feira. O placar do jogo foi de 2-1 para o time brasileiro e os gols foram dele, o principal jogador do futebol sul-americano em 2025, Georgian de Arrascaeta. Classificado, agora o Flamengo vai enfrentar o Pirâmides do Egito em busca de uma vaga na grande final do Intercontinental contra o campeão da Champions, o PSG. A gente tem que destacar aqui, foi um jogo difícil contra o time do Cruz Azul. O Flamengo esteve na vantagem ali no início do jogo, conseguiu abrir o placar com o Arrascaeta. Viu o Cruz Azul empatar, mais uma vez inclusive, porque teve alguns gols anulados. Eu falei que o Arrascaeta é um dos principais atletas sul-americanos de 2025, no tanto não é só 2025 não. Esse cara já vem desfilando futebol já tem algum tempo, ele já é um dos principais atletas do futebol sul-americano, tem um tempinho já. Não à toa ele é o 10 da seleção, né? Exatamente, é o 10 da seleção uruguaia, é o 10 do Flamengo, que a gente tem que levar em consideração também, que é um ponto muito importante para um jogador chegar a ser 10 do Flamengo. E o Flamengo toma empate, mas depois no finalzinho do jogo ele aparece de novo, faz o 2-1 e é uma classificação com muito mérito do Flamengo, jogou muito melhor do que o Cruz Azul o jogo inteiro. E a gente tem que destacar, como você mesmo disse, o Arrascaeta vem sendo o principal jogador aqui do futebol sul-americano há muito tempo, só que nesse ano o Flamengo conseguiu, o preparo físico, o departamento médico, conseguiu fazer ele jogar o campeonato inteiro e todos os campeonatos, e ele nunca foi tão artilheiro. Exato, não teve lesão nenhuma, acho que eu me lembro, ele não teve lesão nenhuma nesse ano, não ficou fora de jogos por lesão ou por falta de preparo físico, e disputou todas as competições. Foi Copa do Brasil, foi Brasileirão, foi Libertadores, então, e jogando bem, todas elas. Sendo decisivo. Ele realmente puxou a camisa 10 do Zico ali no Flamengo e chamou a responsabilidade para ele, né?
Exatamente, a gente destaca aqui que ele fez esses 2 gols no jogo do Intercontinental, também deu assistência na final da Libertadores para o Danilo. No Brasileiro a gente nem precisa falar o que ele fez, porque ele fez tudo. Então realmente é um ano para ser lembrado do Arrascaeta, talvez, muito provavelmente, o principal ano dele com a camisa do Flamengo, que ele conseguiu realmente assumir um protagonismo que ele nunca tinha tido antes, dessa maneira, com tanta reverência. Em contato com alguns torcedores flamenguistas, eles já falam até de Arrascaeta abaixo de Zico, sendo o segundo maior ídolo do clube. E realmente, os números falam por si só, é três Copa Libertadores, é Campeonato Brasileiro, é a Copa do Brasil, sendo decisivo, então eu acho que tem tudo aí para emplacar como ídolo mesmo do clube. Exatamente, e agora só para finalizar, o Flamengo tem mais esse jogo contra o time do Egito e depois chega na tão sonhada final contra o PSG, que tem tudo para ser um jogo muito difícil, mas com o que o Flamengo está jogando, dá até aquele sentimento para o torcedor pode ser que dê para ganhar. Exato, e pode ser uma dos últimos clubes brasileiros que chegaram no Mundial com uma chancezinha ali. A gente viu uma disparidade absurda entre a Europa e o Campeonato Brasileiro. No entanto, é o Flamengo que está sempre chegando no Mundial. Em 2019, como chegou contra o Liverpool, jogou ali de igual para igual, podemos falar assim. E esse ano também tem tudo para dar de igual para igual com o PSG. É um clube melhor preparado, o PSG, obviamente. Não teve tantos jogos agora no Mundial. Esse é um ponto que a gente pode até comentar também. O Flamengo está tendo que disputar 2 jogos para enfrentar o PSG, mas tem tudo para ter um jogão ali nessa final, se passar do Pirâmide. Né? E para finalizar o assunto de futebol na edição de hoje, vamos falar, é claro, da Copa do Brasil. Isso porque estamos no meio das semifinais e temos um clássico carioca nesta quinta-feira. Mas antes disso, vamos falar do primeiro jogo do confronto entre Cruzeiro e Corinthians, a outra semifinal, que foi disputada no Mineirão, mas terminou com vitória paulista. O craque e camisa 10 holandês Memphis Depay fez o único gol do jogo aos 22 minutos do primeiro tempo. Com isso, o Corinthians decide o confronto em casa e na vantagem. Como a gente falou agora do 10 Arrascaeta, agora nós temos o 10 Memphis Depay em Corinthians também definindo a partida para o clube. Salvou o Corinthians nesse ano no Brasileiro e agora decidindo também na Copa do Brasil, né? Exatamente, a gente pode dizer que o Memphis ele não conseguiu ter o ano do Arrascaeta no sentido de ter o preparo físico, ele esteve ausente em muitas partidas, mas quando esteve jogando, esteve bem fisicamente, sempre foi decisivo. Ele é um jogador muito acima do nível aqui do futebol brasileiro e está sendo cada vez mais decisivo, mais importante para esse time do Corinthians. E vale destacar que esse foi o resultado, pelo menos na minha visão, uma surpresa. Eu achei que o Cruzeiro ia conseguir vencer do Corinthians, só que foi bem pelo contrário. O Corinthians ganhou e mereceu muito a vitória, jogou muito melhor. Exato, foi uma surpresa também. Eu estava assistindo o jogo ontem, eu achei que o Cruzeiro ia conseguir impor o jogo no Mineirão. No entanto, foi totalmente contrário. Desde o primeiro minuto, o Corinthians colocou os jogadores lá no ataque do Cruzeiro, pressionando e conseguiram o gol. Depois do gol, eles, obviamente, colocaram o time um pouco mais defensivo e o Dorival, com a experiência que ele já tem em Copas, pode ser o quarto título de Copa do Dorival, soube segurar o jogo bem no Mineirão e é uma vantagem extremamente boa. 1-0 fora de casa é muito bom. Principalmente levando em consideração o que é o Corinthians na Neoquímica Arena, é realmente um território hostil para os adversários e o Corinthians botou esse pezinho mais próximo da decisão. E vale destacar, como você falou, dessa solidez defensiva do time do Corinthians, o Corinthians ainda não perdeu nem tomou gol nessa Copa do Brasil. É realmente impressionante. É impressionante. Se passar para a final e talvez venha um título, talvez consiga um título invicto, sem perder. Isso aí é absurdo. E na noite desta quinta-feira acontece o outro confronto da semifinal entre Vasco e Fluminense. A partida está marcada para começar às 8 horas da noite. O jogo marca um dos principais confrontos recentes dos clubes e vai ter 2 partidas disputadas no Maracanã. Então, a gente tem que destacar aqui, realmente, noite de clássico, tudo pode acontecer na noite dessa quinta-feira e a gente tem que dizer que, diferente do que foi quando os clubes se classificaram, quando realmente o Vasco passou do Botafogo e o Fluminense passou do Bahia, a situação dos dois clubes mudou muito. O Fluminense conseguiu melhorar muito seu estilo de jogo e o Vasco, por outro lado, piorou um pouco. Exato, é um cenário totalmente diferente. O Vasco veio embalado ali na classificação no Campeonato Brasileiro com 4 vitórias seguidas e agora o Vasco parece que despencou do nada, o rendimento caiu totalmente, os atletas não estão rendendo como estavam antes e vai ter essa disparidade absurda. O Fluminense é totalmente favorito para os 2 jogos, ainda mais por ser no Maracanã. Mesmo o primeiro jogo sendo o Vasco mandante, o Fluminense é favorito ainda. Sem dúvida nenhuma. Porém, a gente tem que, é claro, destacar que clássico é clássico. Então, o Botafogo, quando foi eliminado pelo Vasco, era amplamente favorito também. Então, tudo pode acontecer nesses 2 jogos.
O Fluminense, é claro, nesse exato momento, tem um time que, teoricamente, joga melhor, faz tudo melhor, porém, clássico é clássico, tudo pode acontecer e, muitas das vezes, nem sempre o melhor, que o time que joga melhor vai ganhar. Então, na minha visão, é um confronto que é muito aberto, mesmo com essa disparidade atual. Exato, principalmente no futebol carioca. Nos últimos anos, o Fluminense tem tido elencos muito melhores que o Vasco, no entanto, continua aquela igualdade ali. O Vasco consegue arrumar algumas vitórias, tem empates, o Fluminense às vezes é melhor e é isso, tá? Sempre ali aquela disparidade não, tá sempre aquela igualdade ali no confronto, né? Exatamente. E agora, nós vamos sair do futebol e vamos para as quadras. Isso porque o brasileiro João Fonseca já sabe qual será seu primeiro compromisso para 2026. O ATP 250 de Brisbane, na Austrália, que começa no dia 29 de dezembro, mas vai contar com a estreia do Carioca para a próxima temporada. Ele vai participar desse evento pela primeira vez na carreira. Antes de entrar em quadra pelo primeiro grande slam do ano, João Fonseca vai encarar 2 torneios como forma de preparação para o Australian Open. O ATP 250 em Brisbane e o ATP 250 de Adelaide, entre os dias 6 e 11 de janeiro. Em 24º lugar do mundo, o Carioca entra na primeira perna australiana como 6ª cabeça de chave. E trocando de quadras, mais uma vez, o Campeonato Mundial de Vôlei 2027 vai conceder 3 vagas nos Jogos Olímpicos de Los Angeles para os primeiros colocados. A novidade foi anunciada nesta quarta-feira pelo Conselho Executivo do Comitê Olímpico Internacional, na cidade de Lausanne, na Suíça, onde está localizada a sede da entidade. O critério é válido tanto para o masculino quanto para o feminino. Os campeonatos continentais agendados para agosto e setembro de 2026 irão contemplar 5 seleções com vagas para as Los Angeles 2028. No Mundial de 2027, a novidade desse ciclo em relação a Paris 2024 serão 3 vagas para os países mais bem colocados. Haverá outras 3 vagas via ranking mundial da Federação Internacional de Vôlei, com prioridade para continentes sem equipe classificada. Hatz, a gente poderia continuar comentando, falar sobre essa situação do João Fonseca, sobre essa expectativa da estreia, também sobre essa classificação para a Olimpíada de 2028, porém, infelizmente, o nosso tempo já acabou. Então a gente fica aqui com mais essa edição do Correio Esportivo. E a gente faz agora um rápido intervalo e a gente volta já. Antes não tinha saúde de qualidade no estado todo. Agora tem. Agora tem o Rio Imagem Baixada, que atende milhares de pessoas em toda a região. É muita gente atendida, né? E olha que tem mais. Mostra aí, Edu. Flávia, aqui tem um dos mais importantes centros de neurocirurgias do país. O Instituto Estadual do Cérebro teve a capacidade dobrada para cirurgias de tumores. E tudo gratuito, pelo SUS. E tá melhor no estado todo, certo, Gisele? Com certeza, Flávia. Antes, só alguns municípios do estado tinham ambulâncias do SAMU. Agora, todos os 92 municípios do estado têm. E ainda tem o Instituto Estadual de Olhos, com capacidade de realizar mais de 400 cirurgias e 1.000 consultas por mês. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo.
além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Voltamos. E os atendimentos na sala de trauma do Hospital Santa Teresa voltaram a crescer. No acumulado de janeiro a novembro deste ano, houve um aumento de aproximadamente 13,9% em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados incluem ocorrências envolvendo carros, motos e atropelamentos. Enquanto isso, uma mudança nacional no processo para tirar a carteira de habilitação promete reforçar a segurança viária em todo o país. No acumulado de janeiro a novembro deste ano, a sala de trauma do Hospital Santa Teresa registrou 1.212 atendimentos pelo SUS, contra 1.060 no mesmo período de 2024. Pelos convênios, foram 166 atendimentos, frente a 159 no ano passado. Só em novembro, foram 99 pacientes atendidos pelo SUS e 14 pelos convênios. Esse aumento reforça a preocupação com a segurança no trânsito, justamente no momento em que o governo federal anuncia mudanças no processo para obter a CNH. Atualmente, 54% dos condutores de motos não possuem CNH. O novo modelo deve ampliar o acesso, reduzir a informalidade no longo prazo, diminuir o número de acidentes e, consequentemente, o de atendimentos na sala de trauma do Hospital Santa Teresa. A nova proposta permite que o candidato estude gratuitamente a parte teórica pela internet, sem precisar se matricular na autoescola. O projeto também permite que as aulas práticas sejam feitas com instrutores autônomos ou nas autoescolas. Sendo assim, a mudança deve impactar diretamente a formação dos futuros motoristas e, segundo o governo federal, contribuir para a redução de acidentes ao longo dos próximos anos. Mas nas ruas, a população confirma a preocupação com o trânsito na cidade. Eu creio que o principal problema no trânsito de Petrópolis hoje é em questão das motos. E principalmente essas motos elétricas, que hoje eles estão trafegando sem capacete, trafegando pela direita, e você não ouve eles chegarem. Além disso, com a chegada do fim do ano, fica o alerta. Muitas pessoas estão com pressa e qualquer descuido no trânsito pode provocar acidentes. Principalmente agora, final de ano, que tem mais circulação de pessoas na cidade. Parece que o pessoal está tudo com muita pressa, todo mundo sem paciência. Eu acho que nessa época fica pior, sim. É verdade. E o Cetranspetro entrou novamente na justiça pedindo o bloqueio de quase 2 milhões de reais das contas da Prefeitura de Petrópolis. Segundo o Sindicato das Empresas de Ônibus, o município voltou a atrasar o repasse do Vale Educação, previsto em lei. Essa não é a primeira vez que a justiça é acionada por causa do mesmo problema. O Sindicato das Empresas de Transportes Rodoviários de Petrópolis solicitou à 4ª Vara Civil o sequestro de R$ 1.927.000 das contas da Prefeitura. O valor corresponde ao subsídio do Vale Educação referente a outubro, que deveria ter sido pago no dia 20, conforme a Lei Municipal 6.387 de 2006. Segundo o sindicato, o repasse não foi feito e o atraso ultrapassa o limite considerado aceitável pela decisão judicial que homologou o acordo. E esse não é um caso isolado. Em outubro, um pedido semelhante já havia sido acatado pelo juiz Jorge Luiz Martins, da 4ª Vara Civil, que determinou o bloqueio imediato do mesmo valor. Na decisão, o magistrado afirmou que a Prefeitura vinha deixando de cumprir obrigações. Na nova petição, o Cetranspetro afirma que o transporte público da cidade enfrenta dificuldades e que a falta de repasse ameaça a qualidade do serviço e impede melhorias. O sindicato também argumenta que o descumprimento prejudica não só as empresas, mas toda a população e a economia local. E para quem depende dos ônibus, essa realidade é evidente. Eu, por exemplo, moro no Vila Militar. A gente tem 2 ônibus, mas os horários, eu acho que os horários são muito grandes, principalmente sábado e domingo. A gente fica mais de hora esperando o ônibus aqui.
Os demais a gente vê que também tem muito problema, né? Tem muita gente reclamando dos horários, valor da passagem. Está quebrando, é constante. Sai para trabalhar, não tem ônibus. A primeira rodada de ônibus, a segunda já não tem, te deixa a pé. Está bem complicado. Está muito complicado mesmo, principalmente a Turb. Eu moro no Neila, o transporte é o da Turp. E uma vez soltou o pneu na descida, numa curva, que assim, era um penhasco do lado. Então assim, são horríveis, as passagens absurdamente caras. E o transporte, assim, uma condição precária, sempre quebrado, sempre muito lotado. Procurada, a Prefeitura informou que tem mantido esforço para cumprir todas as obrigações financeiras, mas que a situação econômica do município e os bloqueios judiciais recorrentes impactam o fluxo de pagamentos. Disse ainda que herdou dívidas de gestões anteriores, parcelou os valores em atraso e segue realizando os repasses mensais do Vale Educação. Começamos agora mais uma previsão do tempo. E como de costume, vamos começar por Nova Friburgo, onde a sexta-feira será de sol com muitas nuvens, além de pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas variam entre mínima de 17 e máxima de 28 graus. Em Teresópolis, o dia será parecido. Sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. À noite, ainda com muitas nuvens. E os termômetros podem variar entre a mínima de 16 e máxima de 29 graus. Já em Petrópolis, a sexta-feira será de sol com muitas nuvens durante o dia e um período de céu nublado. À noite, ainda muitas nuvens e as temperaturas podem variar entre a mínima de 16 e máxima de 27 graus. Agora, indo para a região centro-sul, em Paraíba do Sul, a sexta será de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. À noite, com muitas nuvens, mas sem chuva. As temperaturas podem variar entre mínima de 19 e máxima de 35 graus. E para finalizar a nossa previsão do tempo, em Três Rios o dia será de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. Noite com pancadas de chuva e as temperaturas podem variar entre mínima de 20 e 35 graus. Bom, essa foi a nossa previsão do tempo. Até a próxima! Começamos agora a nossa agenda cultural. Aqui você fica por dentro dos principais eventos que vão acontecer no fim de semana nas nossas cidades de cobertura. Começando por Petrópolis, o Espaço Shiva está encerrando o ano com uma programação especial. E neste sábado, a última edição da tradicional Feira de Shiva chega com práticas de bem-estar, vivências e oficinas criativas. As atividades serão realizadas ao longo de todo o dia, das 9 horas da manhã até as 4 horas da tarde. E além disso, a feira também recebe produtores e artesãos locais, fortalecendo assim a economia criativa. Tudo isso com acesso livre e contribuição voluntária na sede do espaço, que fica localizado na Rua 13 de Maio, no centro da cidade. Agora, ainda em Petrópolis, a Feira Deguste continua até o dia 21 de dezembro com a edição do Natal Cervejeiro. Portanto, a Praça da Águia é um ótimo lugar para celebrar as festas de fim de ano com amigos, curtir o clima natalino com shows ao vivo e saborear o melhor da gastronomia e da cerveja artesanal de Petrópolis. Já em Teresópolis, é a vez da última Feira do Rolo do ano, que acontece neste domingo, das 9 às 2 horas da tarde, na arquibancada do Anfiteatro na Casa de Cultura. E para quem não sabe, a Feira do Rolo é um ponto de encontro mensal, onde acontecem trocas e bons negócios. Para participar, basta apenas levar o que quiser para negociar, algo para forrar o chão e fazer seus rolos. Vale lembrar que todas as negociações realizadas no local são por conta e risco dos participantes. Portanto, tome as precauções que considerar necessárias e aproveite. Agora, indo para Nova Friburgo, a programação oficial do Encanto de Natal 2025 já começou. Cada dia será uma nova oportunidade para viver momentos cheios de encanto, música e luz. Nesse final de semana não será diferente. E a partir das 8 horas da noite desse sábado, será possível acompanhar o desfile Um Encanto de Natal. E é claro que você aí do outro lado é um dos convidados mais que especiais. E voltando para Petrópolis, o concerto da orquestra Teatro Imperial apresenta o espetáculo
espetáculo de balé infantil inspirado no clássico Quebra-Nozes, em Itaipava, neste sábado no Shopping Vilarejo. Em sintonia com o clima natalino, o espetáculo busca despertar o encantamento das crianças e das famílias. A história do Quebra-Nozes sempre emociona e traz esse universo para as pequenas bailarinas, como uma forma de celebrar o Natal com poesia, imaginação e muita beleza. Ainda em Petrópolis, a programação do Cinemax Bauhaus Exclusive apresenta uma série de estreias e sessões especiais que movimentam a agenda cultural da cidade. O cinema exibe lançamentos inéditos, clássicos celebrando datas marcantes e ainda mantém obras que seguem em cartaz devido à boa procura, oferecendo opções variadas para o público, como Jesus, a Luz do Mundo, Orgulho e Preconceito, O Iluminado e Harry Potter e o Cálice de Fogo. E para finalizar a nossa agenda cultural, o Teatro Imperial recebe o show Fascinante Natal, na próxima quarta-feira, dia 17 de dezembro. Às 8 horas da noite, o espetáculo celebra a magia do Natal nas vozes de algumas das principais estrelas do teatro musical brasileiro. Os ingressos variam de R$ 30 a R$ 40. Portanto, fica o convite para se emocionar com as mais belas canções natalinas de todos os tempos. Bom, ficamos por aqui. Desejo a todos um excelente final de semana e até a próxima! Muita coisa bacana para você fazer no seu fim de semana e a gente também fica por aqui. Uma ótima sexta-feira, um ótimo fim de semana e segunda-feira eu estou de volta aqui ao vivo às 7h30 da manhã. E lembrando que tem a nossa reprise às 10 horas. Se você não acorda tão cedinho ou se você não consegue ver o nosso jornal bem cedinho, tem a nossa reprise. Tchau, gente, e até segunda. Música